E a cidade de Viana, no Espírito Santo, vai ter um estudo de vacinação em massa da população com o imunizante da AstraZeneca produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. O estudo, pioneiro no mundo, vai utilizar meia dose da vacina. Vamos conversar agora com o Dr. José Geraldo Mil, o médico coordenador da pesquisa no Hospital Universitário da UFES e um dos coordenadores do estudo do teste em massa em Viana. Bom dia, professor Mil. Explica pra gente como é que vai funcionar e especialmente essa história da meia dose, que gerou muitas dúvidas, né, nas pessoas. Isso. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Na verdade, é um estudo bastante interessante, por quê? Porque, veja, a meia dose da vacina da AstraZeneca já foi testada em pessoas no Reino Unido, mas num grupo relativamente pequeno. E essa meia dose mostrou que ela tem uma eficácia para produzir anticorpos semelhante à dose cheia, a dose completa que depois foi autorizada e que está sendo usada na população. Entretanto, se ela tem eficácia para produzir anticorpos, isso nos dá uma garantia de que provavelmente ela vai ter eficácia também para reduzir a incidência da doença, ou seja, a capacidade das pessoas de se infectarem com o vírus e desenvolverem doença. Então, nessa fase agora, o projeto vai testar exatamente isso. Nós já temos uma evidência, então, de que a meia dose é efetiva para produzir anticorpos nas pessoas que recebem essa meia dose, mas nós precisamos provar que essa quantidade de anticorpos é suficiente para prevenir a doença na população. Então, um estudo de natureza epidemiológica na população do município de Viana, que vai ser, então, feito essa pesquisa, que tem início, na verdade, no domingo que vem. Doutor Mil, por que a cidade de Viana foi a escolhida e qual o perfil das pessoas que vão passar por esse estudo? Isso. A vacina vai ser dada naquelas populações que não receberam vacina agora, porque estão fora dos grupos prioritários. Então, são os moradores de Viana, que têm de 18 a 49 anos, e que, por que a escolha de Viana? Nós precisamos de duas características. Primeiro, de uma cidade que tivesse uma população nessa faixa etária da ordem de 30 mil pessoas. E isso, Viana tem 35 mil pessoas nessa faixa etária. Em segundo lugar, precisava ser um município perto do hospital, onde nós processamos essas amostras, porque as amostras são coletadas nas pessoas, nos postos de vacinação, e elas têm que ser processadas no mesmo dia para extrair células que vão ser estudadas depois, são as chamadas células de memória imunológica. Então, nós precisamos ter uma logística, uma proximidade, um centro de processamento, para poder. Então, o recaimento sobre a cidade de Viana, basicamente, foi em função dessas duas características técnicas para atender as necessidades do projeto. Doutor Mil, dá para a gente comparar e apontar alguma semelhança com o estudo que foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em Serrana, aqui no interior de São Paulo? Butantan fez a vacinação na população total com a dose padrão. Nós estamos fazendo uma inovação agora, quer dizer, estamos tentando ver se você consegue os mesmos resultados. Na verdade, a nossa hipótese é que para a prevenção de doentes, a meia dose tenha igual eficácia do que a dose cheia. No Butantan foi feita a dose usual, que é feita na população de maneira geral. Aqui nós estamos trabalhando com a meia dose, que já foi testado em outras campanhas de vacinação no Brasil. Doutor Mil, quando que a gente deve ter os resultados dessa pesquisa? Olha, o grande dia, o dia D da campanha, será domingo que vem. Então, no domingo que vem, a população elegível, então, voltando a repetir, todos os moradores de Viana, de 18 a 49 anos, podem participar do estudo. Nós queremos que todos participem, a gente tem muita confiança que esse estudo vai produzir um excelente resultado, uma excelente cobertura para a população. Então, nós vamos fazer três tipos de acompanhamento, na verdade. Um é o acompanhamento de novos casos que vão ocorrer nessa população e comparando com a população geral, até de outros municípios, os municípios vizinhos, a Viana, principalmente. Então, isso para nós termos uma resposta, ver se essa efetividade da vacina para prevenir a doença, está prevista uma análise
parcial dos dados aos 6 meses de acompanhamento. A outra é a efetividade dessa meia dose de produzir anticorpos. Isso nós vamos ter um pouco mais cedo, com cerca de 90 dias, a gente vai ter uma ideia se a produção de anticorpos é no mesmo nível daqueles indivíduos que recebem a vacina em dose cheia. Porque nós temos um outro estudo feito no Hospital Universitário da UFES, o UCAM, com os trabalhadores da saúde. E lá os trabalhadores receberam dose cheia e nós estamos fazendo um estudo também que a gente chama estudo de imunogenicidade, capacidade da vacina de produzir anticorpos e produzir células do sistema imune que vão guardar a memória imunológica desse vírus. Para se o vírus, o indivíduo que está imunizado, o vírus quiser invadir essa pessoa, você já tem ali um exército de células prontas para reagir. É por isso que, às vezes, você tendo imunidade ou sendo imunizado, você está mais apto a combater a vacina ou a combater o vírus, mesmo que esse vírus tente produzir vacina ou tenta produzir doença no seu corpo. Tá? Então, esses estudos vão ser levados em paralelo. Ok. Doutor Mil, Está previsto. Pois não? Pois não? Continue, doutor. A gente teve só uma pausa na sua fala, mas, por favor, conclua. Isso. Só continuando, nós vamos ter, então, a segunda dose. A segunda dose está prevista inicialmente para ser feita em 90 dias, que é o tempo padrão da vacinação da AstraZeneca, ou seja, a primeira dose, depois da segunda dose, 90 dias após, 12 semanas após, e também vai ser com meia dose. Quer dizer, nessa população específica de Viana, nós vamos tentar uma estratégia inovadora de vacinação e medir qual é a efetividade desse esquema de vacinação para prevenir a infecção, novos casos de doença nessa população. Ok, doutor José Geraldo Mil, médico, coordenador de pesquisa e também um dos responsáveis por esse estudo em Viana, no Espírito Santo. Muito obrigada pelas suas explicações. Muito obrigado. A gente vai estar sempre à disposição, porque um projeto desse é impossível de ser realizado sem a participação da população. É muito importante que a população seja esclarecida pelos meios de comunicação, para que eles possam participar de maneira consciente, saber os objetivos dessa pesquisa, que pode trazer benefício para milhões de pessoas no mundo. A gente tem que lembrar sempre que existem mais de 5 bilhões de pessoas no mundo esperando por uma vacina. Obrigado, doutor Mil. Até uma próxima.